E aí, galera, aqui é o professor Bosco de Geografia, também conhecido como Boscoito ou Máquina Mortífera. Vim aqui dar uma palhinha para os meus alunos do Colégio Êxito, mas vai servir para toda a galera pré-ENEM. Né? Lembrem que hoje vocês são pré-universitários, já que não existe mais em grande escala o vestibular. O que é que nós vamos fazer hoje, gente? Hoje nós vamos trabalhar uma aulinha sobre climatologia. Primeiro ponto, a gente precisa estabelecer a diferença entre tempo e clima. Geralmente a gente vê isso como palavras sinônimas, mas não é verdade. Por exemplo, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Isso quer dizer que o tempo varia constantemente. Lá fora agora, o tempo está ensolarado. Mas pode ser que daqui a 10 minutos ele esteja nublado e se torne chuvoso. O tempo está, então é momento. O clima é. Então o clima é a sucessão dos diversos tipos de tempos, dinamizado pela ação das massas de ar. Isso quer dizer que o clima é quente, o clima é úmido, o clima é frio, o clima é seco. Certo? Vocês vão ver um slidezinho aqui, onde nesse slide nós temos 4 paisagens. O que é que essas 4 paisagens indicam, gente? As 4 áreas do planeta de difícil sobrevivência. São chamadas de áreas anecúmenas. São aquelas áreas em que o ser humano tem dificuldade de sobreviver. Ó, presta atenção, você tem aí um deserto quente, Saara, você tem um deserto frio, que é a Antártida. Bosco, como é que a gente sabe que é a Antártida e não o Polo Ártico? Pelos pinguins. Lembre que pinguim é habitante do Polo Sul, enquanto que o urso polar é habitante do Polo Norte. Né? Você tem aí ainda uma área de alta montanha e, além disso, tem uma área de floresta equatorial. Essas áreas, o homem consegue sobreviver, mas sobrevive de teimoso. Certo? Nessas áreas aqui, o meio físico impossibilita em larga escala a sobrevivência humana. Beleza? E, a seguir, o que é que a gente tem aí? Você tem a classificação levando em conta a latitude. A única coisa que nós vamos analisar aqui é o fator latitude, que é a distância em graus do Equador para qualquer parte da Terra. E você tem a classificação climática, né? Os diversos tipos de clima da superfície terrestre, com variações. Por exemplo, o equatorial pode ser superúmido e somente úmido. O tropical pode ser tropical com chuva de verão, tropical de monções, tropical com chuva de inverno, tropical semiárido, tropical de altitude e só o tropical típico. Então vai haver variações. E aí vocês vão ver a seguir que nós temos uma classificação que você vai levar em conta somente latitude. Essa classificação, inclusive, ela já está um pouco ultrapassada, porque a gente não pode levar em conta somente um fator. Certo? Ó, o que é que vocês têm aqui, gente? Eu vou voltar no tempo. Como eu sou um pouquinho experiente, quando eu fazia o terceiro ano do segundo grau, a gente vê isso aqui como zonas climáticas. Então, 5 zonas climáticas. Você tem a gigantesca zona intertropical, entre os 2 trópicos com o Equador no centro. Tem 2 zonas temperadas, onde a gente tem as 4 estações do ano, entre o trópico e o ciclo polar, e tem 2 estações, tem 2 zonas frias, são as 2 zonas polares. Só que essa classificação aqui mudou. Hoje você não utiliza mais o termo zona climática. Porque dava a ideia, gente, que numa mesma área você teria um mesmo clima. Isso não é verdade. Porque não é só a latitude que vai influenciar no clima. Você tem altitude, você tem correntes marítimas, você tem massas de ar, né? Tem a própria influência humana. Então a gente chama isso aqui de zonas térmicas ou zonas de iluminação. Então a zona intertropical, né, continua com a mesma denominação, só que não mais zonas climáticas, sim zonas térmicas ou zonas de iluminação. Uma zona equatorial extremamente iluminada, 2 com iluminação média e 2 com iluminação pequena. Tá certo que isso vai determinar uma diferença na condição de temperatura. Certo? O que é que nós temos aqui? Isso aqui é para que vocês entendam as estações do ano. Por que nós temos 4 estações? Qual é a diferença que vai existir entre solstício e equinócio? Então vamos lembrar? O equinócio, gente, é aquela época do ano em que o Sol vai incidir diretamente sobre a linha do Equador. E ao incidir diretamente sobre a linha do Equador, nós teremos dias e noites com a mesma duração nos 2 hemisférios. Portanto, teremos o hemisfério primavera e no outro o outono. Inclusive, estamos chegando num momento interessante. Essa aula foi extremamente bem, vamos dizer assim, planejada pela equipe da escola, porque amanhã nós teremos a mudança de estação. Amanhã nós teremos o equinócio. Né? 20 do 3, nós teremos a mudança de estação. Mas, Bosco, geralmente isso não deveria ser no dia 21. Lembre que esse ano nós estamos vivendo um ano bissexto. Né? E lembre que o solstício vai ser aquela época do ano em que o Sol incide sobre o trópico, gerando dias e noites com duração diferente, uma vez que um dos hemisférios vai estar mais iluminado, portanto mais aquecido. Teremos aí, respectivamente, verão e inverno,
nesses dois hemisférios, certo? Olha a primeira data na nossa lousa. 21/3, o Sol vai incidir diretamente sobre a linha do Equador, e ao incidir diretamente sobre o Equador, notem que os dois hemisférios estão igualmente iluminados. A luz solar vai até o centro do polo. Para nós do hemisfério sul vai começar o outono, e para os habitantes do hemisfério norte vai começar a primavera. Teremos 3 meses passados, e nesses 3 meses o Sol vai incidir dessa vez, gente, sobre o Trópico de Câncer. Resumindo, você teve no dia 21/3, nós tivemos no dia 21/3 o equinócio, e agora nós temos o solstício. Notem que o hemisfério norte está bem mais iluminado que o hemisfério sul. Para nós do hemisfério sul vai começar o inverno, uma vez que o nosso hemisfério está menos iluminado, e para os habitantes do hemisfério norte vai começar o verão. Certo? Passam-se 3 meses, nós vamos chegar ao dia 23/9. Lembrete, nesse ano 2020, você vai reduzir um dia por conta do 29º dia no mês de fevereiro. E aí notem, gente, que o Sol está incidindo novamente sobre o Equador. Você vai ter mais um equinócio, os dois hemisférios igualmente iluminados. Para nós vai começar a primavera, aquela época que a gente fica apaixonado, né? Que a gente fica assim com o coração bem mole. Se você nasceu entre setembro e dezembro, você é metido a conquistador porque você nasceu regido pelo Sol, né? E nós vamos completar o ciclo com o dia 22/12, lembrando que vai ser 21/12, o Sol vai incidir novamente, dessa vez sobre o Trópico de Capricórnio, mais um solstício. Para nós do hemisfério sul, verão, o mais longo dia para nós do hemisfério sul, e a mais longa noite para o pessoal do hemisfério norte, para nós verão, para eles inverno. Certo? Então aí você tem os 4 momentos em que nós teremos mudança de estação. Isso aqui é o seguinte, você tem mais de satélite, para aqueles que falam que a Terra é plana, observe isso aí. Ao observar isso aqui, você só vai dizer que a Terra é plana se você for seguidor de alguém que é jumento ao cúbico, né? Observe que vocês têm aqui, à nossa esquerda, 2 momentos em que a Terra está igualmente iluminada nos 2 hemisférios, e os outros 2 momentos em que a Terra está parcialmente iluminada em um hemisfério e extremamente iluminada no outro. Então vocês têm exatamente os 2 equinócios e os 2 solstícios, certo? O que é que eu quero que vocês entendam com essa imagem aqui? Com essa imagem você vai entender, presta atenção que o Brasil está em destaque. É para que a gente entenda a localização geográfica do Brasil, para que a gente possa explicar por que o Brasil tem clima quente e úmido. Observe, gente, que 92% do nosso território está na zona intertropical. Estando na zona intertropical, nós teremos o quê? Maior aquecimento. Se a gente tem maior aquecimento, consequentemente, nós teremos também maior umidade. Por estar próximo ali do Equador, isso quer dizer que está inserido numa área com grande concentração de chuvas. Mas lembre-se que a gente se estende desde o Equador até o sul do Trópico de Capricórnio. Por isso que a gente tem uma diversidade de climas tão acentuada. Certo? Outra coisa que eu queria lembrar para vocês. É válido a gente salientar que quando o Enem pede que a gente vai explicar um determinado fenômeno, primeiro a gente explica ele em escala planetária. Depois traga para o nacional, para o regional e para o local. Então foi o que nós fizemos. Pegamos primeiramente aquele mapa mostrando os climas do mundo e agora a gente traz para mostrar somente os climas do Brasil. Tá certo? Lembre que essa classificação aqui leva em conta o deslocamento das massas de ar. Tá certo? Então o que é que a gente tem aí? Nós temos a gigantesca área do clima equatorial, quente e úmido o ano inteiro. Nós temos uma área cujo clima é tropical, e a gente lembra, a principal característica climática do Brasil é a tropicalidade. Tropicalidade. Né? Por quê? Porque nós temos 93% do território brasileiro entre os trópicos. Ou seja, uma área extremamente quente e extremamente úmida. Mas nós teremos também um clima litorâneo, que vai se estender do Rio Grande do Norte até mais ou menos o estado de São Paulo. Então esse é quente e úmido também, com variações. Na região sudeste, as chuvas são no verão e aqui no nordeste são chuvas frontais de inverno. Teremos ainda um clima subtropical em função da influência de massa de ar fria. Né? Beleza? Esse aqui é para você entender, o mesmo mapa, só que a gente vai inserir um outro fator, que é o fator correntes marítimas. Lembre que as correntes marítimas, no Brasil, nós temos 3. Isso aqui, gente, é nada mais, nada menos do que um rio de água salgada se deslocando dentro do mar. Né? Se deslocando no mar. Então, nós temos 3 correntes. A corrente das Guianas, que parte de Touros e se transforma no hemisfério norte, na corrente do Golfo. Temos a corrente brasileira, que vai até a proximidade do Rio de Janeiro.
e tem uma corrente das Malvinas ou Falklands. Certo? Esse é novamente para você entender aquilo que eu mencionei, ó, que a gente vai levar em conta em larga escala o fator latitude. Beleza? Ó, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Aqui agora a gente tem um showzinho para vocês. Já fazem 4 edições do Enem que não cai questão sobre esse tema. Pluviogramas ou climogramas. Primeiro você tem no mapa aí, ó, a área de abrangência do clima equatorial. E agora nós vamos ter um gráfico para mostrar isso aí. Gente, ó, presta atenção como é que você vai ler o gráfico. Nós vamos ler o gráfico. De um lado, você tem a concentração de chuvas em milímetros. Do outro lado, você tem o comportamento da temperatura. Embaixo, nós temos os meses do ano. As barras verticais da cor verde, nós temos chuva. E a linha horizontal na cor rosa, em homenagem ao meu querido amigo professor João Moura, que ele gosta muito de rosa, temperatura. Temperatura. Certo? O que é que a gente vai iniciar aqui, gente? Presta atenção. Janeiro, fevereiro, março e abril. Se nós somarmos esses meses, que são meses que vão praticamente pegar do verão até o outono, você tem uma grande concentração de chuvas. Observe ainda que a variação de temperatura é muito pequena. O mês mais quente, aqui, ó, entre março e abril, e ainda aqui entre outubro e novembro. Nós temos uma temperatura média de 26 graus. Só que a menor temperatura, que foi aqui no mês de agosto, deu 24,5. Observe, na amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima anual, você vai ter 1,5 grau. Então a variação é muito pequena. Por quê, gente? Porque o Equador é a região do planeta que mais recebe luz e calor. Agora observe a quantidade de milímetros aí, ó, 2.890. Lembrando, na região equatorial praticamente chove todos os dias. E às vezes a média é mais de 3.000 milímetros. Aí você tem, por exemplo, Manaus. Tá certo? O que é que a gente fez agora? A gente vai pegar do mais úmido para o mais seco. Olha o contraste. Você tem a área de abrangência do clima semiárido. Se você observar o mapa, não é todo o Nordeste, é o sertão nordestino, que vai até o norte de Minas. Então essa área vai ser conhecida como polígono das secas. Beleza? Olha o gráfico agora. Olha a contradição do gráfico. Sim, antes disso, você tem a área com menor índice de chuva no Nordeste e a com menor índice dentro do Nordeste ainda. Porque aqui você vai ter a área com menor concentração de chuvas no Brasil inteiro, e em rosa, a área mais seca ainda. E notem que 90% do estado do Rio Grande do Norte, quase 90% de Pernambuco, estão dentro dessa área semiárida. Aí o famoso polígono das secas. Ok? Então vai até o norte de Minas. Olha o gráfico, gente. Olha a diferença aí. Mas eu queria que você lembrasse o seguinte, a variação na temperatura não foi grande. A gente tem 2 graus de 28 para 26. Mas o grande problema está aqui, ó. Veja a questão. A gente tem 580 milímetros de chuva por ano. Se esses 580 milímetros de chuva fossem bem distribuídos pelo ano inteiro, não haveria problema. Você pode dizer por quê? Porque a gente teria uma média de aproximadamente 50 milímetros por mês. Então o solo ia ficar molhadinho o mês inteiro. Então o problema do Nordeste não é a quantidade de chuvas, é a irregularidade na distribuição das chuvas. Ó, observem que no início do ano, período verão e outono, as chuvas são abundantes. Como esse ano está sendo um ano de boa chuva. Em compensação, maio até novembro, a coisa está complicada. E imagine aí que essa situação de maio até novembro passa para o ano seguinte. Aí nós teremos a seca. Né? Lembrete, o grande problema do Nordeste não é a seca, é a cerca, é a concentração de terra na mão de poucos. Porque a concentração de terra gera também a concentração de água. Ah, eu vou construir um açude. O governo federal, através do DENOX, né, Departamento de Obras contra a Seca, vai construir um açude. O açude é construído na propriedade privada. De quem é a água? De quem é a água? É minha, porque eu sou o dono do terreno. E aí que vão surgir os salvadores da pátria. Aquelas pessoas dotadas de boas intenções, vão acabar com a seca. Isso é falácia. A seca é um fenômeno físico, ela vai ocorrer novamente. A gente tem que combater as consequências da seca. A gente tem que ter planos para o futuro e não planos imediatistas. Tá certo? Lembrem que Oroz, do Ceará, é um dos maiores reservatórios de água do mundo e, incrivelmente, a população ao redor é assistida pelo governo nas frentes de emergência. Ok? Beleza? E até o nosso próximo encontro.